Meu pai entregou ao meu irmão a empresa da família que eu ajudei a construir depois que ele engravidou a minha noiva. Eu levei os clientes e assisti tudo pegar fogo. Agora eles estão implorando para que eu pague a hipoteca para que não fiquem sem casa. Olá, Reddit. Tenho guardado essa história há 8 meses e sinceramente não sei se escrevê-la vai me ajudar a processar tudo ou apenas me deixar mais irritado, mas preciso tirar isso do meu peito porque a culpa está me consumindo, mesmo sabendo que eu não deveria me sentir culpado por nada disso. Eu, homem de 34 anos, até recentemente era gerente de operações da Morrison Sons Construction, a empresa da minha família, que ajudei a transformar de uma pequena empresa residencial em uma firma de construção comercial de vários milhões de dólares. A parte do Sons sempre pareceu uma piada porque embora houvesse tecnicamente 2 filhos, apenas um de nós realmente importava para o papai. Deixe-me pintar o quadro da minha infância. Meu irmão Jake tem 31 anos, 3 anos mais novo que eu, e desde o momento em que conseguiu andar ele era o menino de ouro do papai. Estou falando de um favoritismo completo que deixaria qualquer um enjoado. Jake ganhava chuteiras novas para o beisebol enquanto eu ficava com as usadas. Jake recebia ajuda com o dever de casa todas as noites enquanto eu ouvia que precisava me virar sozinho. Você é esperto o suficiente. Quando Jake bateu a caminhonete do papai aos 16 anos foi um acidentes acontecem filho. Quando eu arranhei a pintura ao sair da garagem paguei toda a repintura com dinheiro do meu trabalho de meio período na loja de ferragens. A pior parte nem eram essas coisas óbvias, era a forma como o papai justificava. Jake precisa de mais orientação, ele dizia. Você sempre foi o responsável, Marcos. Você não precisa de tanta atenção. Tradução. Jake recebe colo porque é incompetente e você é ignorado porque é capaz. Bela dinâmica familiar, certo? Esse padrão nos seguiu até a vida adulta e diretamente para o negócio da família. Papai começou a Morrison Sons quando eu tinha 12 anos, apenas ele e alguns caras fazendo reformas de cozinha e adições de banheiro. Eu comecei a trabalhar nos verões quando tinha 14 anos, não porque fosse obrigado, mas porque eu realmente amava o trabalho. Existe algo satisfatório em construir algo com as próprias mãos, ver um projeto ganhar forma do alicerce até a entrega final. Jake, por outro lado, só apareceu quando tinha 19 anos e precisava de um emprego depois de ser reprovado na faculdade comunitária. Mesmo assim ele tratou aquilo como um bico temporário enquanto tentava descobrir o que realmente queria fazer, ler, ele nunca descobriu. Quando eu tinha 22 anos já estava administrando obras, aos 25 cuidava do relacionamento com clientes e da gestão de projetos, aos 28 era essencialmente o braço direito do papai, coordenando tudo desde pedidos de material até agendas de subcontratados. Eu conhecia cada aspecto daquele negócio de ponta a ponta, podia dizer a margem de lucro de qualquer projeto, quais fornecedores nos davam as melhores ofertas e quais clientes valiam a dor de cabeça. Jake passou esses mesmos anos pulando de um cargo para outro dentro da empresa. Ele tentou vendas por um tempo, perdeu 3 clientes importantes prometendo prazos impossíveis, tentou gestão de projetos, precisou ser retirado de uma obra depois de entrar em uma briga aos gritos com o empreiteiro elétrico. Eventualmente papai criou uma vaga de desenvolvimento de negócios para ele, o que basicamente significava que Jake aparecia quando queria e fazia contatos em eventos da indústria. Mas aqui está o que realmente me irrita, apesar da incompetência óbvia de Jake, papai continuava falando dele como se fosse o futuro da empresa. Nos jantares de família papai não parava de elogiar as habilidades sociais de Jake e suas supostas habilidades naturais de liderança, enquanto eu era o que realmente mantinha o negócio funcionando no dia a dia. O ponto de ruptura começou há cerca de 2 anos quando conheci Sarah. Ela era a arquiteta de um dos nossos projetos comerciais, a reforma de um hotel boutique no centro. Inteligente pra caramba, lindíssima, e realmente valorizava o lado artesanal da construção. A maioria dos arquitetos trata empreiteiros como males necessários, mas Sarah ia às obras e ficava genuinamente empolgada com os detalhes da marcenaria ou das instalações de azulejos personalizados. Começamos a namorar depois que o projeto terminou e em 6 meses eu já sabia que ela era a mulher certa. Sarah entendia minha paixão pelo negócio de uma forma que minha família nunca entendeu. Ela fazia perguntas detalhadas sobre nossos projetos, me dava sugestões para melhorar nossas apresentações para clientes, até me ajudava a elaborar propostas para trabalhos comerciais maiores. Ela percebia que a Morrison Sons não era apenas o meu emprego, era a obra da minha vida. Pedi Sarah em casamento no último Natal, na festa de fim de ano da empresa, bem ali diante de toda a equipe e de todos os nossos clientes. Papai fez um discurso sobre como estava orgulhoso de ter os 2 filhos contribuindo para o legado da família e sobre como estava animado em receber Sarah na família Morrison.
Até Jake parecia genuinamente feliz por nós, me deu um abraço enorme e brincou dizendo que nunca pensou que seu irmão mais velho e entediante conseguiria conquistar alguém tão fora da sua liga. Sarah e eu começamos a planejar o casamento para o outono passado, nada muito luxuoso, apenas família e amigos próximos, em um local rústico fora da cidade. Ela estava animada em entrar para o negócio da família também, tinha várias ideias sobre expandir para construção sustentável e certificações verdes. Conversávamos sobre comprar uma casa, talvez começar nossa própria família em alguns anos. Eu sentia que tudo na minha vida finalmente estava se encaixando, foi então que papai lançou a bomba sobre o planejamento sucessório. Era uma manhã de terça-feira em março, papai me chamou para o escritório dele, aquele espaço apertado nos fundos do nosso armazém onde mantinha a mesma mesa de metal e os arquivos desde 1995. Ele estava sentado com uma expressão séria, mexendo em alguns papéis. Filho, ele disse, tenho pensado em aposentadoria ultimamente, tenho 61 anos, faço isso há mais de 20 anos, sua mãe quer viajar, talvez comprar aquele trailer de viagem de que ela fala há tanto tempo. Eu balancei a cabeça sem saber aonde ele queria chegar, mas supondo que seriam boas notícias, afinal eu vinha gerenciando as operações há anos. O passo lógico seguinte seria me promover a presidente ou me dar a maioria da propriedade. Decidi entregar a empresa ao Jake. Continuou como se estivesse falando sobre o tempo. Ele está pronto para a responsabilidade e acho que ter o nome dele oficialmente no negócio vai motivá-lo a realmente assumir. Eu apenas fiquei sentado por um minuto processando o que ele tinha dito. Pai, você está falando sério? Jake mal aparece no trabalho metade do tempo. Sou eu quem cuida de todos os relacionamentos com clientes, gerencia as equipes, coordena com fornecedores. Você ainda seria gerente de operações. Ele me cortou. Jake cuidaria das coisas de grande escala, estratégia, crescimento, esse tipo de coisa. Você é ótimo no dia a dia, Marcos, mas Jake tem visão. Visão. O cara que uma vez agendou 3 obras diferentes para a mesma equipe no mesmo dia tinha visão. Que visão exatamente? Perguntei tentando manter a voz calma. O momento em que ele prometeu aos Henderson que poderíamos demolir e reconstruir a cozinha em uma semana. Ou quando disse à cidade que terminaríamos o prédio municipal 2 meses antes e acabamos pagando multas por atrasos. O rosto do papai ganhou aquela expressão teimosa que eu conhecia bem. Jake aprendeu com esses erros. Ele amadureceu muito ultimamente. Francamente, Marcos, sua atitude é exatamente o motivo pelo qual acho que Jake deveria estar no comando. Você foca demais nos problemas em vez das soluções. Saí daquela reunião sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. 20 anos trabalhando até a exaustão pelo negócio da família e papai simplesmente ia entregar tudo ao Jake porque ele tinha visão. Dirigi por 2 horas antes de conseguir encarar e ir para casa falar com Sarah. Quando finalmente contei a ela o que tinha acontecido, ela ficou tão chocada quanto eu. Isso não faz sentido, disse ela. Você é quem construiu o lado comercial do negócio. Metade dos nossos clientes pede especificamente você para os projetos. Papai acha que Jake tem melhor potencial de liderança, falei ainda sem acreditar de verdade. Potencial de liderança? Sarah riu, mas não de forma engraçada. O homem apareceu na nossa festa de noivado de chinelos e uma camisa polo amassada, passou a noite inteira dando em cima da minha colega de faculdade. Ela estava certa, claro, mas existe algo na dinâmica familiar que faz você duvidar da sua própria percepção da realidade. Talvez papai visse algo no Jake que eu não via, talvez eu estivesse sendo mesquinho ou ciumento, talvez eu devesse simplesmente engolir e ser um bom soldado. Essa atitude durou cerca de 1 semana. Eu tentei fazer funcionar, de verdade. Jake oficialmente assumiu como presidente em maio e eu pensei, talvez papai estivesse certo, talvez ter mais responsabilidade o motivasse a se esforçar. Em vez disso, Jake pareceu interpretar sua promoção como permissão para trabalhar ainda menos do que antes. Sua primeira decisão executiva foi redecorar o antigo escritório do papai. Gastou 5 mil em uma nova mesa, cadeiras de couro e algumas obras de arte motivacionais que pareciam ter vindo do saguão de um hotel. Sua segunda decisão foi contratar o amigo dele Kyle como diretor de parcerias estratégicas, que aparentemente era apenas um título chique para alguém jogar golfe com clientes enquanto eu cuidava de todos os detalhes reais dos projetos. O verdadeiro problema começou quando Jake passou a fazer promessas a clientes sem me consultar ou a qualquer outra pessoa que realmente entendia nossas capacidades. Ele prometeu ao Riverside Shopping Center que poderíamos lidar com a expansão e a reforma simultaneamente, um pesadelo logístico que exigiria o dobro do nosso tamanho normal de equipe. Disse ao Hospital St. Mary que poderíamos instalar a nova sala de ressonância magnética em 3 semanas, quando qualquer empreiteiro competente saberia que são necessárias pelo menos 6 só para o trabalho elétrico especializado.
Toda vez que eu tentava explicar por que suas promessas eram irreais, Jake me dispensava. Pense positivo, Marcos, vamos dar um jeito. Então eu passava as semanas seguintes correndo para salvar o projeto enquanto Jake levava crédito por qualquer sucesso e me culpava por quaisquer atrasos. A pior parte era ver nossa reputação lentamente se deteriorar. Começamos a perder prazos regularmente. O controle de qualidade virou lixo porque estávamos correndo para cumprir os cronogramas impossíveis do Jake. Eu trabalhava 70 horas por semana tentando manter tudo de pé enquanto Jake passava as tardes em almoços de networking e torneios de golfe beneficentes. Enquanto isso, Sarah e eu planejávamos nosso casamento para outubro. Ela ainda estava animada em entrar para o negócio da família, embora já começasse a ver de perto como nossa estrutura de gestão tinha se tornado disfuncional. Algumas vezes ela sugeriu que talvez eu devesse considerar abrir minha própria empresa de construção, mas eu não estava pronto para desistir da Morrison & Sons ainda. Ainda era o negócio da minha família, ainda era algo que eu tinha ajudado a construir do nada. Então veio o incidente que mudou tudo. Era uma quinta-feira de julho. Eu tinha estado no canteiro de obras do Riverside o dia inteiro lidando com uma concretagem que deu errado. A equipe errou na proporção da mistura e teríamos que quebrar toda a fundação e começar de novo. Eu estava exausto, coberto de poeira de concreto e já temendo a conversa com Jake sobre os atrasos do projeto. Cheguei em casa por volta das 9 da noite esperando encontrar Sarah no sofá com seus fichários de planejamento de casamento revisando mapas de assentos ou contratos de fornecedores como vinha fazendo todas as noites há semanas. Em vez disso, a casa estava escura, exceto pela luz do quarto no andar de cima. Subi as escadas em silêncio imaginando que ela tivesse adormecido lendo, mas quando cheguei à porta do quarto ouvi vozes, a voz da Sarah e a voz de um homem, não conversando, os tipos de sons que você faz quando definitivamente não está conversando. Por um segundo meu cérebro não processou o que estava ouvindo, então ouvi a risada do Jake, aquele riso distinto que ele faz quando acha que está sendo encantador, e tudo fez sentido. Fiquei parado ali por uns 30 segundos ouvindo minha noiva e meu irmão fazendo sexo na cama que eu havia compartilhado com ela no último ano e meio, a cama onde planejamos nosso futuro juntos, onde ela disse sim quando pedi sua mão em casamento. Eu não arrombei a porta nem gritei ou fiz qualquer uma daquelas cenas dramáticas que você vê nos filmes. Eu apenas me virei, desci as escadas, entrei na minha caminhonete e dirigi até o Marriott perto do aeroporto. Fiz o check-in, tomei um banho e sentei na beira da cama tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meu telefone começou a tocar por volta das 11 da noite, Sarah primeiro, depois Jake, depois Sarah de novo. Eu desliguei e fui dormir. Na manhã seguinte voltei para casa e encontrei os dois me esperando na sala de estar. Sarah claramente tinha chorado, rímel borrado, olhos vermelhos, tudo. Jake parecia desconfortável, mas não exatamente envergonhado. Marcos, começou Sarah, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Qual parte? Interrompi, a parte em que você transou com meu irmão na nossa cama ou a parte em que vocês dois aparentemente acharam que eu era estúpido demais para descobrir? Jake deu um passo à frente com as mãos levantadas como se estivesse acalmando um animal selvagem. Olha, mano, não era assim que queríamos que você descobrisse. Há quanto tempo? Perguntei, ignorando Jake completamente e olhando apenas para Sarah. Ela não conseguia me encarar. Aconteceu só algumas vezes, não significou nada. Há quanto tempo? 3 meses, ela sussurrou. 3 meses. Isso significava que tinha começado logo depois que Jake assumiu a empresa, bem na época em que eu trabalhava 18 horas por dia tentando limpar a bagunça dele. Enquanto eu me matava para salvar sua reputação, ele estava transando com minha noiva. Nós não planejamos isso, disse Jake, simplesmente aconteceu. Sarah estava estressada com o casamento, eu estava lidando com a pressão do novo cargo. Então vocês decidiram transar para aliviar o estresse? Eu disse, essa foi a solução de vocês? Sarah começou a chorar mais forte. Desculpa, Marcos, eu sei que isso é horrível, sei que te machucamos mais, mas o quê? Ela respirou fundo, trêmula. Estou grávida. A sala ficou completamente em silêncio. Eu conseguia ouvir a unidade de ar-condicionado lá fora, um carro passando, meu próprio coração nos ouvidos. De quem é? Perguntei, embora já soubesse a resposta pela expressão no rosto de Jake. É meu, disse ele baixinho, descobrimos na semana passada. Eu me sentei no meu próprio sofá na minha própria casa e olhei para aquelas duas pessoas que tinham acabado de destruir toda a minha vida. Saiam, eu disse. Marcos, por favor, começou Sarah. Saiam da minha casa, saiam agora. Eles foram embora e eu passei o resto do fim de semana bebendo cerveja e tentando descobrir o que diabos eu faria a seguir.
Na segunda-feira de manhã apareci no escritório como se nada tivesse acontecido. Jake já estava lá, com cara de nervoso e culpado. Papai estava no antigo escritório dele, agora escritório do Jake, revisando alguns papéis. Trabalhei normalmente por cerca de 3 horas atendendo chamadas de subempreiteiros e verificando obras. Perto da hora do almoço, papai me chamou para uma reunião. Jake me contou sobre a situação, disse ele sem rodeios, sei que isso é difícil para todos os envolvidos. Difícil, repeti, essa é uma forma de dizer. A questão é Marcos, precisamos descobrir como seguir em frente como família e como empresa. Jake e Sarah vão ter um bebê, estão falando em se casar. Eu apenas o encarei, acho que seria melhor para todos se lidássemos com isso de forma madura, essas coisas acontecem, as pessoas se apaixonam, não podemos deixar dramas pessoais interferirem no negócio. Drama pessoal? Eu já me sentia como um papagaio repetindo as coisas insanas que as pessoas estavam me dizendo. Você é um bom homem, Marcos, vai encontrar outra pessoa, enquanto isso precisamos que você se concentre no projeto Riverside, Jake já tem estresse suficiente sem precisar se preocupar com problemas de trabalho também. Foi aí que percebi, papai não estava apenas escolhendo Jake em vez de mim para a sucessão nos negócios, ele estava escolhendo Jake em vez de mim em todos os sentidos possíveis. Meu irmão engravida minha noiva e a principal preocupação do papai é garantir que Jake não precise lidar com nenhuma consequência. Passei o resto daquela semana em uma espécie de nevoeiro, apenas cumprindo as tarefas no trabalho enquanto minha vida pessoal implodia ao meu redor. Sarah saiu da nossa casa e aparentemente se mudou para o apartamento do Jake do outro lado da cidade. O casamento obviamente foi cancelado, embora eu tenha sido o responsável por ligar para fornecedores e cancelar tudo. Perdi os depósitos do local, do buffet, do fotógrafo, cerca de $8.000 no total. Jake me evitava no trabalho, o que estava ótimo para mim. Papai continuava agindo como se nada tivesse acontecido, me passando atualizações de projetos e perguntando sobre cronogramas de obras como se minha vida inteira não tivesse acabado de ser destruída pelo filho favorito dele. A gota d'água veio na sexta-feira seguinte. Eu estava no armazém revisando pedidos de material quando ouvi papai ao telefone com alguém, acho que era o advogado dele. Quero garantir que a transição de propriedade seja limpa, ele estava dizendo, Jake vai ser pai agora, precisa da segurança de saber que a empresa é dele, quero que Marcos seja cuidado também, mas Jake tem mais responsabilidade agora. Ele estava mudando o testamento, não apenas entregando o controle operacional para Jake, mas reescrevendo a estrutura de propriedade de forma que Jake herdasse a maioria das ações da Morrison & Sons. O negócio que eu tinha passado 20 anos construindo iria pertencer ao irmão que roubou minha noiva e a engravidou. Naquele fim de semana tomei algumas decisões. Primeiro contratei um advogado e comecei o processo de dissolução do meu contrato de parceria com a Morrison & Sons. Papai havia estruturado a empresa de modo que tanto Jake quanto eu tivéssemos pequenas participações acionárias, com ele mantendo o controle majoritário até a aposentadoria. Eu queria sair completamente. Segundo, comecei a entrar em contato com nossos maiores clientes, não para falar mal do Jake ou sabotar a empresa, pelo menos não diretamente, apenas comecei a lançar a ideia de que talvez eu estivesse disponível para trabalhos de consultoria independente, talvez iniciar minha própria construtora focada em projetos comerciais de alto padrão. A resposta foi imediata e esmagadora. Acontece que a maioria dos nossos principais clientes trabalhava com a Morrison & Sons especificamente por minha causa, eles gostavam do meu estilo de gestão de projetos, confiavam nas minhas estimativas de prazos e tinham desenvolvido relacionamentos pessoais comigo ao longo dos anos. O primeiro cliente a oficialmente abandonar foi a Henderson Development, o grupo responsável pelo projeto do Riverside Shopping Center. Tom Henderson me ligou diretamente em uma manhã de terça-feira. Marcos, ouvi por aí que você pode estar pensando em abrir sua própria empresa, isso é verdade? Estou explorando algumas opções, respondi com cuidado. Por quê? Porque, francamente, desde que Jake assumiu esse projeto tem sido um pesadelo. Estamos 6 semanas atrasados, o controle de qualidade foi para o inferno e ninguém parece ser capaz de me dar respostas diretas sobre nada. Se você estiver mesmo pensando em seguir de forma independente, eu adoraria conversar sobre trazer você para terminar este trabalho. No final daquela semana tive conversas semelhantes com outros 4 grandes clientes, eles não estavam apenas interessados em me contratar para projetos futuros, queriam ativamente demitir a Morrison & Sons e me trazer para salvar os trabalhos atuais. Dei aviso prévio de 2 semanas para o papai e para Jake em uma manhã de segunda-feira de setembro, entrei no escritório do Jake onde os dois estavam revisando alguns relatórios trimestrais. Estou começando minha própria empresa de construção, falei, meu último dia aqui será 30 de setembro.
Papai levantou os olhos dos papéis genuinamente surpreso. Marcos, você não precisa fazer isso, podemos resolver as questões pessoais. Isso não é sobre questões pessoais, respondi, isso é negócio. Tenho 5 clientes prontos para assinar contratos comigo, incluindo a Henderson Development, eles estão retirando o projeto Riverside imediatamente. O rosto de Jake ficou branco. O projeto Riverside era nosso maior contrato, valendo cerca de 1,2 milhões de dólares. Perdê-lo seria um golpe sério para a receita trimestral da Morrison & Sons. Você não pode fazer isso, disse Jake, esse é o nosso projeto. Na verdade não é. Verifiquei com Tom Henderson e com nossos advogados. O contrato especifica que a Henderson Development pode rescindir por conveniência com 30 dias de aviso. Tom já enviou a notificação formal. Eles querem que eu termine o projeto através da minha nova empresa. Papai se levantou com o rosto ficando vermelho do jeito que ficava quando estava realmente com raiva. Isso é sabotagem, Marcos. Você está tentando destruir o negócio da família porque ainda está amargurado com a Sarah. Não estou tentando destruir nada, falei calmamente, estou começando meu próprio negócio. Se seus clientes preferem trabalhar comigo, essa é a escolha deles. E a lealdade? Jake perguntou. E a família? Eu olhei para ele, realmente olhei para ele pela primeira vez desde que descobri sobre ele e Sarah. Ele estava sentado atrás da antiga mesa do papai, em seu terno caro, fazendo-se de vítima como sempre fazia, como se eu fosse o que tivesse feito algo errado. Você quer falar sobre lealdade e família? Perguntei. Onde estava a lealdade quando você transava com a minha noiva? Onde estava a família quando o papai decidiu entregar a você a empresa que eu construí enquanto você estava ocupado engravidando minha namorada? A sala ficou em silêncio. Papai se sentou de novo pesadamente, de repente parecendo mais velho do que seus 61 anos. Isso é diferente, disse Jake fracamente. Não, não é. Você fez escolhas, eu estou fazendo escolhas, a diferença é que as minhas escolhas são legais e éticas. Saí naquele dia e nunca mais voltei para Morrison & Sons, fundei a Blackwell Construction na semana seguinte, operando em um escritório alugado no centro da cidade. Em um mês eu já tinha 8 funcionários em tempo integral, todos caras que tinham trabalhado na Morrison & Sons e quiseram vir comigo. Os meses seguintes foram um borrão de dias de 16 horas e semanas de 7 dias, mas era o tipo bom de ocupação, eu estava construindo algo que era meu, com clientes que valorizavam meu trabalho e empregados que respeitavam minha liderança. No Natal a Blackwell Construction tinha completado 12 projetos e já tinha uma lista de espera de novos clientes. Enquanto isso a Morrison & Sons estava sangrando dinheiro, perder o projeto Riverside tinha sido apenas o começo, outros 3 grandes clientes rescindiram seus contratos nos meses seguintes alegando atrasos nos projetos e problemas de controle de qualidade. Jake tentou compensar assumindo trabalhos residenciais menores, mas não tinha os sistemas nem os relacionamentos para administrar esse tipo de volume de forma eficaz. Ouvi pelo boca a boca da indústria que tiveram que demitir metade da equipe. Em fevereiro papai saiu da aposentadoria para tentar salvar as coisas, mas o estrago já estava feito. Os clientes tinham perdido a confiança na marca Morrison & Sons e a notícia estava se espalhando de que a empresa enfrentava sérios problemas financeiros. Provavelmente devo mencionar que Jake e Sarah se casaram em uma pequena cerimônia em dezembro. Eu não fui convidado, obviamente. Eles tiveram uma menina em março, a pequena Emma. Por tudo que dizem é uma criança linda. Não tenho nenhum ressentimento em relação ao bebê, nada disso foi culpa dela, mas também não senti nenhuma obrigação familiar em relação a ela ou aos pais dela. Eu tinha começado a namorar alguém novo, Rebecca, uma gerente de projetos de um dos escritórios de arquitetura com os quais trabalho regularmente. Ela é inteligente, honesta e o mais importante, nunca dormiu com nenhum dos meus parentes. Estamos levando as coisas devagar, mas consigo ver um futuro com ela. A vida estava boa, eu tinha uma empresa de sucesso, uma ótima namorada. E eu finalmente tinha escapado das dinâmicas familiares tóxicas que dominaram toda a minha vida adulta. Eu me sentia livre de uma forma que nunca tinha experimentado antes. Então veio a ligação que começou toda essa culpa e confusão que estou lidando agora. Era uma manhã de domingo em junho, cerca de 10 meses depois que eu tinha deixado a Morrison & Sons. Rebecca e eu estávamos tomando café no meu deck dos fundos planejando uma viagem de fim de semana para as montanhas. Meu telefone tocou e vi o nome do papai no identificador de chamadas. Quase não atendi, não falávamos desde que eu deixara a empresa e imaginei que provavelmente ele estivesse ligando para gritar comigo sobre alguma coisa, mas a curiosidade falou mais alto. Alô, pai. Marcos, a voz dele soava diferente, cansada, derrotada. Podemos conversar? Estamos conversando. Quero dizer pessoalmente, você pode vir em casa?
Olhei para Rebecca, que deu de ombros e sussurrou sem som, sua escolha. Suspirei e concordei em passar mais tarde naquela tarde. A casa dos meus pais parecia a mesma de sempre, o mesmo rancho de tijolos que eles tinham comprado quando Jake e eu éramos crianças, o mesmo jardim descuidado que papai nunca cuidava direito. Mas algo parecia diferente quando entrei, a energia estava pesada, deprimida. Mamãe me abraçou por mais tempo que o normal e percebi que ela parecia mais velha também, mais grisalha, mais preocupada. Papai estava na poltrona da sala olhando para um jogo de beisebol na TV com o volume quase no mudo. Quer um café? Mamãe perguntou. Claro. Sentamos à mesa velha da cozinha, a mesma onde eu fazia lição de casa e jantava incontáveis refeições em família, onde papai me dava sermões sobre responsabilidade e Jake sobre estar à altura do seu potencial. Foi estranho estar de volta ali como adulto, especialmente nessas circunstâncias. Como vai o novo negócio? Papai perguntou, embora não soasse particularmente curioso, mas como se estivesse enrolando. Bem, muito bem na verdade, estamos com a agenda cheia até o final do ano. Ele assentiu sem fazer contato visual. Isso é bom, sempre soube que você teria sucesso. O silêncio se prolongou até ficar desconfortável. Finalmente mamãe pigarreou. Marcos, seu pai tem algo que precisa te contar. Papai respirou fundo e finalmente me olhou diretamente. Estamos perdendo a casa. Pisquei sem ter certeza se tinha ouvido direito. O quê? O negócio está falindo já faz meses. Pegamos empréstimo usando a casa como garantia para tentar manter as coisas, mas não foi suficiente. Estamos 3 meses atrasados na hipoteca e agora o banco está iniciando o processo de execução. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. De quanto dinheiro estamos falando? No total cerca de $180 mil, é o que devemos da casa mais as dívidas da empresa. Recostei-me na cadeira processando essa informação. Um ano atrás $180 mil pareceria um valor impossível, mas a Blackwell Construction estava indo bem o suficiente para que eu provavelmente conseguisse administrar se fosse necessário. E o Jake? Perguntei, o que ele está fazendo para ajudar? Mamãe e papai trocaram um olhar que me disse tudo. Jake também está com dificuldades, disse mamãe em voz baixa. Sarah tem tido problemas de saúde desde que o bebê nasceu, depressão pós-parto. O médico disse que ela não pode trabalhar agora e alguém precisa ficar em casa com Emma. Então Jake também não está trabalhando. Ele está tentando, disse papai defensivamente. Tem algumas pistas de projetos menores, serviços de faz-tudo na maioria, mas não é suficiente para cobrir as despesas deles, muito menos nos ajudar. A ironia era quase insuportável. Jake, o menino de ouro com visão e potencial de liderança, tinha levado o negócio da família à ruína e agora fazia bicos para pagar o aluguel, enquanto eu administrava uma empresa de sucesso com mais trabalho do que conseguia dar conta. Por que você está me contando isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Os ombros do papai caíram. Porque você é o único que pode nos ajudar, seu negócio é bem-sucedido, você tem os recursos. E você acha que eu deveria simplesmente te dar um cheque de $180 mil? Somos família, disse mamãe com lágrimas começando a se formar nos olhos. Sei que as coisas têm sido difíceis entre vocês, mas ainda somos família. Pensei nessa palavra, família, a mesma que Jake jogou contra mim quando descobri sua traição, a mesma que papai usava sempre que precisava justificar seu favoritismo ou esperar que eu aceitasse ser tratado como filho de segunda classe. Onde estava a família quando você deu a Jake a empresa que eu construí? Perguntei, onde estava a família quando ele dormia com minha noiva? Onde estava a família quando você reescreveu seu testamento para garantir que Jake tivesse a herança majoritária? Papai estremeceu como se eu tivesse lhe dado um tapa. Cometemos erros, Marcos, eu cometi erros, vejo isso agora. Agora que Jake fracassou e você precisa do meu dinheiro. Isso não, ele começou e parou, sim, isso faz parte, mas também porque percebi que estava errado sobre muitas coisas. Jake não estava pronto para a responsabilidade, não tinha as habilidades nem o temperamento, você tinha, você sempre teve. Foi a primeira vez na minha vida que ouvi meu pai admitir que estava errado sobre qualquer coisa, especialmente qualquer coisa envolvendo seu precioso Jake. Você é quem deveria ter herdado a empresa, continuou. Você é quem eu deveria ter preparado para a liderança. Deixei que meus sentimentos sobre as dificuldades do Jake nublassem meu julgamento sobre suas habilidades. Seus sentimentos sobre as dificuldades do Jake? Repeti, papai, Jake não teve dificuldades. Jake foi preguiçoso e irresponsável e você o acobertou a vida inteira. Eu sei disso agora, disse ele baixinho,
mas ele sempre parecia ser o que precisava de mais ajuda, mais orientação, e você era tão capaz, tão independente que pensei que estaria bem de qualquer jeito. Então você me puniu por ser competente. Ele assentiu miseravelmente. Vejo como parece agora, vejo como foi injusto. Mamãe estendeu a mão pela mesa e segurou a minha. Sabemos que não merecemos sua ajuda, sabemos que falhamos com você como pais, mas estamos desesperados, Marcos, não temos para onde ir. Afastei a mão dela suavemente. E o Jake? O que ele acha de tudo isso? Outro olhar trocado entre meus pais. Ele não sabe que estamos te pedindo, disse papai, ficaria humilhado se soubesse. O orgulho dele é mais importante do que manter um teto sobre suas cabeças? Ele está enfrentando muitas coisas agora, disse mamãe. O fracasso do negócio, a depressão de Sarah, cuidar da Emma, ele não está lidando bem. Quer dizer o quê? Está bebendo demais e dormindo pouco, descontando sua frustração em todos ao redor, disse papai sem rodeios. Sarah está falando em deixá-lo, levar o bebê e voltar para a casa dos pais na Flórida. Parte de mim se sentiu satisfeita em ouvir isso, a vida encantada de Jake finalmente estava sendo atingida pela realidade, mas outra parte, uma parte que eu não gostava, sentiu pena dele e da Emma, que não merecia crescer em um lar destruído. Mesmo que eu quisesse ajudar, falei, e não estou dizendo que quero, $180 mil é muito dinheiro, eu teria que liquidar investimentos, talvez fazer empréstimos contra minha própria empresa. Não pediríamos se não estivéssemos desesperados, disse mamãe, e pagaríamos cada centavo de volta, poderia levar anos, mas pagaríamos. Olhei em volta daquela cozinha, para os eletrodomésticos ultrapassados e o piso gasto, para meus pais que de repente pareciam ter cada um de seus mais de 60 anos. Essas pessoas tinham falhado comigo de maneiras fundamentais, tinham escolhido meu irmão em vez de mim repetidamente ao longo da minha vida, mas ainda eram meus pais. Preciso de tempo para pensar sobre isso, falei finalmente. Papai assentiu, claro, leve todo o tempo que precisar. Quanto tempo até a execução ser finalizada? 6 semanas, talvez 8 se tivermos sorte. Levantei-me para sair. Vou dar uma resposta até o final da próxima semana. Mamãe me acompanhou até a porta e me deu outro abraço longo. Obrigada por ouvir, ela disse, sei que você não nos deve nada. Voltando para casa, minha cabeça girava com emoções conflitantes. Rebecca olhou para meu rosto assim que entrei e imediatamente perguntou o que estava errado. Contei tudo sobre o negócio em falência. A execução hipotecária, o pedido de ajuda dos meus pais, ela ouviu tudo sem julgamento, fazendo perguntas para esclarecer, mas sem oferecer conselhos até que eu terminasse. O que você quer fazer? Perguntou finalmente. Eu honestamente não sei, uma parte de mim quer dizer para eles se virarem sozinhos, eles fizeram suas escolhas, podem viver com as consequências. E a outra parte sabe que se eu deixar eles perderem a casa provavelmente vou me arrepender pelo resto da minha vida, que talvez ser a pessoa maior signifique ajudá-los mesmo quando não merecem. Rebecca sentiu pensativa. Você pode arcar financeiramente? Quero dizer, sim, eu posso, vai doer, mas consigo dar um jeito. Então talvez a pergunta não seja se você pode ajudá-los, mas se pode se dar ao luxo de não ajudar. Nos dias seguintes me peguei pensando constantemente no pedido dos meus pais. Conversei com meu advogado sobre as implicações legais, com meu contador sobre o impacto financeiro e até com uma terapeuta sobre a complexidade emocional da situação. A terapeuta, doutora Martinez, me ajudou a entender algumas coisas sobre as dinâmicas da minha família que eu nunca tinha compreendido totalmente, sobre como a ordem de nascimento e as expectativas dos pais podem criar padrões duradouros de favoritismo e ressentimento. Sobre como os filhos muitas vezes internalizam o tratamento dos pais como reflexos de seu próprio valor. Parece que você passou sua vida adulta provando seu valor através de conquistas, ela disse durante nossa segunda sessão, construindo um negócio de sucesso, mantendo relacionamentos com clientes, sendo filho responsável. Mas agora você tem a oportunidade de definir seus próprios valores, independentemente da aprovação deles. Quer dizer o quê? Quer dizer que você pode escolher ajudá-los porque isso se alinha com quem você quer ser, não porque está tentando ganhar o amor deles ou provar seu valor. Essa perspectiva ajudou a clarear as coisas para mim. Eu não queria ajudar meus pais porque pensei que isso finalmente os faria me valorizar, eu já tinha superado a necessidade da validação deles, mas também não queria negar ajuda por rancor ou vingança. Nenhuma das duas abordagens me faria sentir bem comigo mesmo a longo prazo. Uma semana depois da nossa conversa liguei para o papai e pedi para encontrá-lo em uma cafeteria no centro. Queria ter essa conversa em um território neutro, longe do peso emocional da casa deles ou do meu escritório.
Ele apareceu parecendo nervoso e esperançoso, usando a mesma camisa de botões e calça caque que usava em todas as reuniões importantes que eu lembrava da minha infância. Vou ajudar com a casa, falei sem rodeios, mas há condições. O rosto dele se iluminou de alívio. Claro, o que você precisar. Primeiro, não vou te dar o dinheiro, vou comprar a casa do banco e vocês vão me pagar aluguel até poderem recomprá-la ou encontrarem outro lugar para morar. Ele assentiu com entusiasmo. Segundo, Jake não pode saber desse acordo, a menos que vocês decidam contar a ele. Não quero que ele pense que pode vir a mim pedir dinheiro toda vez que fizer besteira. Entendido. Terceiro, isso não muda nada entre nós, não estou fazendo isso para reconciliar ou reconstruir nosso relacionamento, estou fazendo porque não quero ver você e a mamãe sem teto, mas ainda não tenho interesse em jantares de família ou em fingir que está tudo bem. A expressão do papai caiu um pouco, mas ele assentiu de novo. Entendo. E Marcos, obrigado, sei que não tenho o direito de pedir isso a você e sei que você não nos deve nada, mas obrigado. A transação financeira levou cerca de 3 semanas para ser concluída, comprei a casa dos meus pais do banco por $165.000, cobrindo os pagamentos atrasados e dívidas pendentes. Eles me pagam $1.200 por mês de aluguel, o suficiente para cobrir impostos da propriedade e manutenção com um pouco sobrando para eventual capital próprio. Jake nunca descobriu sobre o acordo, meus pais disseram a ele que tinham feito um plano de pagamento com o banco e ele aparentemente estava tão focado em seus próprios problemas que nem perguntou detalhes. Sarah realmente o deixou, exatamente como meus pais tinham previsto, voltou para a Flórida com Emma em agosto, deixando Jake sozinho em seu apartamento com pagamentos de pensão que mal consegue pagar. Ouvi pela mamãe que ele tem tentado reconstruir a Morrison em Sons pegando pequenos trabalhos residenciais e serviços de faz-tudo, mas está avançando devagar. Eu sinto pena dele, honestamente, não porque acho que mereça simpatia, mas porque ver a vida de alguém desmoronar nunca é agradável, mesmo quando a pessoa causou isso a si mesma. E sinto especialmente pena de Emma, que vai crescer com os pais morando a 800 milhas de distância e um pai que luta contra depressão e alcoolismo, mas não me sinto responsável por consertar os problemas do Jake. Ele fez escolhas que destruíram seu casamento, sua relação com a filha e sua carreira, essas são consequências que ele precisa enfrentar sozinho. Sair comigo é basicamente trabalho de caridade, você deveria me agradecer, foi o que ela anunciou às amigas enquanto zombava de mim no jantar. Então, a garçonete deixou cair o biscoito da sorte que eu tinha preparado. Quando elas leram, a coroa falsa dela caiu instantaneamente. Eu não precisei dizer uma palavra, tudo bem. Reddit, então, acabei de passar pelo término mais insano que eu poderia ter imaginado. Achei que estava namorando alguém que era a pessoa certa, mas descobri que ela estava mais interessada em status, aparências e andar por aí escondida do que em realmente ser autêntica. Eu não sou o tipo que grita ou faz cena, então lidei do meu jeito, quieto, calculado, e digamos apenas que ela me deu o palco e eu usei. Prepare-se, porque essa história é uma mistura de pet, planejamento e puro karma, batendo mais forte do que eu jamais poderia. Certo, então deixe eu despejar isso aqui antes de perder a cabeça. Meu nome é Isaac, 28 anos, homem, e eu trabalho como enfermeiro, nada glamouroso, não é algo que você vai ver em alguma série da Netflix, mas é um trabalho de verdade, longos turnos, pés cansados, pacientes que variam de senhoras idosas simpáticas até pessoas gritando com você porque seus analgésicos estão atrasados. Eu gosto, é sólido, chego em casa exausto sim, mas consigo dormir sabendo que fiz algo útil. Agora, minha namorada, ou acho que devo começar a dizer ex, se chama Lexi, 26 anos, mulher, trabalha como secretária em uma agência de entretenimento, e se você perguntar a ela, basicamente comanda o lugar, se perguntar a mim, ela atende telefones e reserva salas de conferência. Mas desde que começou a trabalhar lá, ela age como se estivesse subindo a escada da celebridade. Quando nos conhecemos, ela não era assim, nos apresentamos por um amigo em comum, ela era tranquila, engraçada, adorava noites de pizza e programas de TV ruins. No primeiro ano as coisas foram realmente boas, depois o trabalho começou a mudá-la, ou talvez ela sempre tenha sido assim e o trabalho só deu uma desculpa. De qualquer forma, não demorou muito para as pequenas provocações começarem. No início era de brincadeira, tipo haha, você ainda dirige aquele Mitsubishi, tão confiável, ela dizia com aquela risadinha falsa, mas não era realmente uma piada. Depois virou, você não vai realmente sair com isso, né? E ela fazia aquela cara como se minhas calças cargo a tivessem ofendido pessoalmente. No começo eu ignorei, porque não sou sensível, você quer me zoar por parecer que acabei de sair de um plantão, tudo bem, provavelmente eu pareço mesmo,
mas com o tempo deixou de ser piada, virou pura vergonha. Ela não gostava que eu aparecesse de uniforme médico, se tinha gente em casa ela olhava torto para os meus tênis, fazia comentários sobre como alguns namorados das colegas de trabalho eram tão estilosos ou tão ambiciosos, sutil mas nem tanto. A questão é que eu não sou inseguro, eu sei quem sou, não preciso de roupas de marca nem de um carro esportivo para me sentir homem. Tenho uma carreira, sou bom no que faço e me sustento. Mas quando sua namorada começa a agir como se você estivesse prejudicando a imagem dela, aí você percebe, e Lexi se importava demais com a imagem. Assim que ela estava perto dos novos amigos do trabalho, era como se eu não existisse, a não ser que eu servisse para a versão de status que ela queria mostrar. Ela me arrastava para aqueles jantares com os colegas extravagantes e o tempo todo parecia que eu estava em exibição, como se ela quisesse provar que poderia me atualizar. Outra vez, estávamos nos arrumando para sair e ela me olhou de cima a baixo e disse, Raque, você realmente deveria começar a se vestir melhor, as pessoas percebem essas coisas. Eu apenas ri e falei, não se preocupe, vou passar meu uniforme antes de salvar vidas da próxima vez. Ela não riu, mas a amiga que ouviu sim. Essa era a questão, eu sempre tinha uma resposta, porque me recusava a ficar parado apanhando. Mas o fato de eu precisar rebater tanto já dizia tudo. A ironia é que Lexi também não era nada demais, basicamente a assistente do escritório que pegava café para os outros, mas falava como se estivesse na mesa decidindo negócios de milhões de dólares. Ela citava os clientes do chefe como se fosse amiga deles. Ah, não acredito no que fulano disse na reunião hoje, ele é tão dramático. E eu dizia, você só fez anotações enquanto ele falava, Lexi, você não estava na reunião decidindo nada. Ela odiava quando eu apontava isso, mas alguém tinha que fazer. Ela estava começando a viver em uma bolha ilusória e eu não ia fingir que de repente ela era realeza de Hollywood porque sabia agendar uma chamada. O que doía não era o falso status, mas o jeito que começou a falar comigo, como se estivesse me fazendo um favor só por estar comigo, como se estivesse subindo na vida e eu tivesse que acompanhar ou seria deixado para trás. Houve uma noite que nunca vou esquecer, estávamos com alguns colegas dela em um lounge e um deles disse, Lexi, seu namorado é enfermeiro, isso é na verdade fofo. E ela sorriu e disse, sim, ele é estável, do jeito que ela falou, como se estável fosse código para entediante, como se estivesse se desculpando por mim. Eu ri na hora, brinquei dizendo que eu era o cara que você quer por perto se começar a engasgar com sushi caro, mas por dentro percebi, foi a primeira vez que me fez sentir que ela tinha vergonha de admitir o que eu faço. E quando essa linha é cruzada, não volta mais. Depois daquela noite, em que Lexi basicamente me rebaixou a estável, como se eu fosse uma cadeira de jardim entediante que você mantém por garantia, comecei a prestar atenção de outra forma. Antes, eu fazia piada quando ela dava pequenas alfinetadas e seguia em frente, mas isso foi diferente, não era brincadeira, não era ela tentando ser engraçada, era ela dizendo, você não é suficiente para mim, sem precisar escrever. E quando você está com alguém como Lexi, logo percebe que a falta de respeito nunca fica pequena, ela cresce. A desculpa de trabalhar até tarde virou a favorita dela, saía de casa às 8:30 da noite, toda produzida, e dizia que precisava terminar uns e-mails, certo? Porque todo escritório que conheço tem clientes morrendo de vontade de se encontrar com secretárias depois do jantar. Eu me encostava no batente da porta, braços cruzados, e via ela sair de salto alto, a impressora vai ficar bem impressionada hoje, eu dizia. Ela me lançava um sorriso falso por cima do ombro. Não fique com ciúme, Isaac, alguns de nós temos vidas profissionais. Claro, Lexi, vida profissional com a fotocopiadora. As mentiras dela nem eram boas. Numa quinta-feira, ela disse que precisava preparar material de conferência até tarde. Voltou horas depois com o batom borrado e cheirando como um corredor de amostras de perfume. Eu não perguntei onde ela esteve, não precisei. Só disse, a conferência deve ter sido exaustiva, e sorri como se tivesse acreditado. O jeito que ela congelou por meio segundo me disse tudo. E então a prova caiu no meu colo sem que eu sequer procurasse. Num domingo à noite, estávamos no sofá, ela meio adormecida com uma comédia romântica passando no iPad, apagou no meio do filme babando no travesseiro. Fui colocar o iPad para carregar para a bateria não acabar, a tela acendeu e bum, lá estava, notificação do Tinder, não era aplicativo velho esquecido, era notificação ao vivo, nova combinação, e logo depois outra, Kylie lhe enviou uma mensagem. Juro que ri alto, não aguentei, porque esse tempo todo ela achava que era esperta, me lançando olhares tortos quando minha camisa não estava passada, agindo como se fosse boa demais para mim, e lá estava ela. Descuidado o suficiente para deixar o ficante entrar pelo iPad enquanto estava desmaiada ao meu lado.
Eu não a acordei, não esfreguei na cara dela, não fiz discurso sobre traição, era isso que ela queria. Queria que eu reagisse para virar o jogo contra mim. Você é paranoico, Zack. Você é inseguro. Por que está fuçando? Não dei essa carta a ela. Apenas peguei meu celular, tirei uma foto da tela e coloquei o iPad exatamente onde estava. Ela se mexeu um pouco, murmurou algo dormindo, completamente alheia de que eu já tinha as provas. Foi aí que tudo fez sentido. As noites fora, as produções, as pequenas cutucadas sobre eu ser entediante, tudo se ligava a esse tal de Kylie. E a parte mais engraçada, ela nem foi cuidadosa. Kylie era o mesmo cara que ela já tinha mencionado de passagem antes. Kylie tem ótimo gosto, Kylie é ótimo em networking. Na época ignorei porque tanto faz, colegas de trabalho existem, mas a notificação do Tinder fechou a questão. Não era colega, era o plano B dela, enquanto ainda estava sentada no meu sofá agindo como se fosse boa demais para mim. Então sim, eu sabia 100% que ela estava me traindo. E aqui é onde a maioria dos caras erra, eles explodem, confrontam, gritam, exigem respostas, e tudo que isso faz é dar a ela a chance de virar o jogo. Você é louco, você não confia em mim, você é inseguro. Já vi isso acontecer. Eu não ia dar essa saída a ela. Decidi naquele momento que não ia pegá-la em particular, fácil demais para ela mentir, fácil demais para transformar numa briga e chorar até recuperar o controle. Se Lexi queria continuar jogando esse jogo de imagem, então eu ia acabar com ele exatamente na arena que ela mais valorizava, público. Porque Lexi adorava uma plateia, todas as vezes que me diminuía não era em casa, era na frente das amigas, dos colegas, do círculo falso dela. Ela precisava da validação, precisava parecer superior, e aí estava a fraqueza dela. Então fiquei calmo, continuei sendo o estável Zack, o cara que não balança o barco, não acusa, não exige. Ela achava que eu estava no escuro, achava que estava aplicando esse plano mestre nas minhas costas, enquanto eu assistia ela cavar a própria cova com cada desculpa falsa, cada comentário maldoso, cada conferência tarde da noite que na verdade era encontro com Kylie. E eu estava aguardando o momento certo para virar o roteiro inteiro na frente de todos que ela queria impressionar. Veja, Lexi achava que estava subindo de nível saindo escondida com Kylie, o que não percebia é que estava me entregando a munição perfeita, porque quando chegasse a hora eu não iria só terminar as coisas. Eu ia garantir que ela sentisse a mesma humilhação que vinha tentando jogar em mim por meses, e acredite, seria brutal. A preparação perfeita basicamente caiu no meu colo 2 dias depois do incidente do Tinder no iPad. Lexi entra saltitante na sala, sorrindo como se tivesse acabado de ser promovida a CEO, e então diz que vamos a um jantar na sexta-feira à noite, as amigas querem me conhecer de verdade. As amigas, significando aquelas duas clones do escritório, Janelle e Kelsey, ou talvez fosse Kylie, nunca consigo acompanhar, são do tipo que não conseguem terminar uma refeição sem tirar 40 fotos, marcando cada marca na legenda como se esperassem que a Gucci enviasse um patrocínio. Apenas assenti, disse claro e voltei ao que estava fazendo, mas por dentro já estava sorrindo, era isso, o palco que eu esperava. Ela achava que estava me arrastando para me exibir como um projeto de caridade que ela havia polido, não percebia que eu já tinha preparado o final da apresentaçãozinha dela. Claro que Lexi não conseguiu parar aí, imediatamente entrou no modo polícia da moda. Isaac, não use aqueles tênis nem aquelas calças cargo, este é um lugar sofisticado, as pessoas percebem. Recostei, dei o sorrisinho que ela odiava, não queremos que os manobristas pensem que eu não sou modelo do Instagram. Ela suspirou, revirou os olhos, estou falando sério, comprei aquela camisa de botão mês passado, use ela, por favor, não me envergonhe. Relaxa, vou tentar não tropeçar no tapete vermelho. Ela fez bico, jogou o cabelo para trás e resmungou algo sobre eu não levar as coisas a sério. Essa é Lexi em poucas palavras, ela se importava mais com o que os estranhos pensavam do que com o que era de verdade. Chega sexta-feira, ela parece produzida como se fosse a uma estreia, não a um jantar, vestido justo, joias que provavelmente não poderia pagar sem crédito. Eu coloco a camisa que ela pediu, mas porque queria ver a cara dela quando eu ainda a superasse só pela calma. Chegamos a esse restaurante asiático fusion caríssimo, lá dentro as amigas já estavam sentadas, rindo alto o suficiente para ecoar pelo lugar. Estavam discutindo se um cara que conheciam realmente comprou o cinto da Gucci ou se era falso, conversa de altíssimo nível. Antes de sentar, notei a garçonete perto do bar, simpática, olhar atento, do tipo que com certeza já ouviu 1000 conversas falsas como essa. Me desculpei da mesa dizendo que precisava usar o banheiro e puxei a garçonete de lado rapidamente. Ei, um favor aleatório,
disse em voz baixa para Lexi não perceber, poderia trazer um biscoito da sorte especial com a sobremesa depois, só um. Eu pago o que for. Ela arqueou a sobrancelha. Isso é bem específico, dei de ombros, assim como minha namorada me traindo, confie, vai fazer sentido. Ela inclinou a cabeça, olhou para Lexi que já estava rindo alto e jogando o cabelo como se estivesse num reality show, e então sorriu de lado, certo, eu faço. Entreguei um bilhete dobrado à garçonete, isso vai dentro do biscoito, sussurrei, ela piscou e guardou sem perder o ritmo. Pronto, palco montado. Voltei imediatamente. Lexi entrou no modo anfitriã, estava apresentando-me às amigas como se estivesse fazendo controle de danos. Então, Taki é enfermeiro, disse naquele tom que as pessoas usam quando explicam por que dirigem um carro usado em vez de alugar um BMW. Inclinei-me à frente, sorri para a mesa, sim, eu salvo vidas, entediante, eu sei. Kelsey chegou a ofegar um pouco, como se eu tivesse dito que dou rins nos fins de semana. Isso é realmente fofo. Lexi cortou rápido, fofo, sim, estável, ele é muito pé no chão. Bebi um gole de água, olhei para ela e disse, tradução, eu não preciso fingir um estilo de vida para o Instagram. As amigas riram, o maxilar de Lexi travou por meio segundo, mas logo ela colou o sorriso de volta. 1-0. O jantar continuou, as amigas fofocando sobre homens, status, quem namora quem no escritório, era como ouvir um podcast ao vivo sobre futilidades. Eu cutucava meu salmão caríssimo tentando não rir da seriedade com que falavam. Cada vez que Lexi tentava soltar uma alfinetada, eu devolvia na hora. Ela disse, Nak não entende muito de redes sociais, ele quase não posta. Dei de ombros, sim, geralmente estou ocupado demais realmente trabalhando para pensar em filtros. Ela riu alto demais, como se não ligasse, e em seguida disse, você poderia ao menos tentar, as pessoas notam presença, elas julgam. Sorri de lado, sim, e as pessoas também julgam com quem você anda escondido, acho que todo mundo tem falhas. Os olhos dela se arregalaram só um pouco, depois riu rápido como se eu estivesse brincando, mas sabia que não estava, e isso era a melhor parte. Eu podia provocá-la na frente das amigas e ela não tinha como revidar sem se expor. As amigas caíram na risada, Lexi forçou a risada de volta, mas já estava suando. Toda vez que tentava se colocar acima, eu cortava com calma, casualmente, com um sorriso. Eu não estava levantando a voz, não estava amargo, e isso deixava pior para ela. Eu estava me divertindo. Quando terminamos o prato principal, dava para ver o desconforto dela, mexendo no copo de vinho, se remexendo na cadeira, rindo atrasada das histórias das amigas. Ela queria que a noite fosse sobre ela brilhar, exibir o namorado polido, mas estava sendo educadamente detonada na frente do próprio séquito. E na sobremesa é que o verdadeiro show começaria. A garçonete já tinha me dado o sinal antes, estava pronta. Lexi não fazia ideia de que justamente as pessoas que ela queria impressionar estavam prestes a ver toda a imagem falsa dela desmoronar bem diante dos olhos. E eu, só sorri esperando o biscoito da sorte chegar. Lexi, por outro lado, não conseguia se conter, sabe o tipo, alguém tão obcecado por ser o centro das atenções que continua cutucando mesmo quando todos percebem que está perdendo, essa era ela. Queria que toda a mesa risse de mim, concordasse com ela, provasse que estava acima. O problema dela era que cada alfinetada que lançava, eu pegava e devolvia 2 vezes mais afiada. Começou com algo leves, lá que não entende nada de moda, anunciou com um sorrisinho, como se estivesse dividindo uma piada interna, se fosse por ele, usaria uniforme médico em todo lugar. Nem pisquei, inclinei-me para frente, calmo como sempre, sim, e o engraçado é que ninguém no hospital se importa com a marca que estou usando enquanto mantenho os familiares deles vivos. As amigas riram, não risadinhas educadas, risadas de verdade, uma delas até disse baixinho, justo. O sorriso de Lexi permaneceu no rosto, mas vi os olhos estreitarem por meio segundo, essa doeu. Mais tarde ela tentou de novo, ele não é muito social, geralmente tenho que arrastá-lo, se fosse por ele ficaria em casa. Recostei na cadeira, relaxado, bebendo água como se tivesse todo o tempo do mundo. Verdade, prefiro passar minhas noites realmente aproveitando a vida do que fingindo me importar com o cinto de alguém numa mesa como essa. Essa bateu forte, Janelle levou a mão à boca tentando segurar o riso e Kelsey apenas ergueu as sobrancelhas para Lexi como quem diz, você pediu. O sorriso de Lexi tremeu, mas ela não desistiu, já estava desesperada. Tentou envolver as amigas, fazendo perguntas capciosas sobre a ambição ou o estilo dos namorados delas, esperando que concordassem que ela tinha o namorado projeto que estava arrumando.
Elas assentiram educadamente, mas percebi que estavam me observando mais do que a ela, esperando para ver se eu diria mais alguma coisa. E então ela decidiu ir para o golpe final. Eu sabia que viria no momento em que ela se inclinou para a frente, taça de vinho na mão, aquele sorrisinho presunçoso surgindo no rosto. Ela queria a grande risada, o grande momento de me colocar no meu lugar. Honestamente, disse, alongando as palavras para que toda a mesa ouvisse, namorar o Zack é basicamente trabalho de caridade. Quero dizer, olhem para ele, eu o mantenho humilde, ele deveria me agradecer, ninguém sequer flerta com ele. A mesa ficou em silêncio por um instante. Ela esperava as risadinhas, esperava que as amigas se juntassem, esperava que eu recuasse como se tivesse acabado comigo de vez. Em vez disso, inclinei-me para frente, olhei nos olhos dela e sorri. Trabalho de caridade, disse devagar, Lexi, você é a caridade, todo mundo sabe disso. O queixo das amigas caiu, depois uma delas explodiu em gargalhada, não uma risada educada, mas uma feia, real, que tentou cobrir com a mão. A outra balançou a cabeça, sorrindo como se tivesse acabado de testemunhar um nocaute ao vivo. Lexi congelou, a máscara de superioridade falsa que sempre usava escorregou completamente, parecia atonita, como se nunca tivesse passado pela cabeça que eu pudesse responder mais forte do que ela conseguia atacar. Recostei-me na cadeira, calmo como sempre, como se não tivesse acabado de soltar a frase da noite. Mas ei, acrescentei casual, se isso faz você se sentir melhor achando que está me fazendo um favor, vá em frente, o que ajudar você a dormir de noite. Isso rachou a mesa, as duas amigas dela perderam a compostura rindo, Lexi forçou uma risada frágil, como se estivesse na piada, mas o rosto estava vermelho. Tentou disfarçar, beber o vinho, agir indiferente, mas não conseguiu esconder, estava abalada. No resto do jantar mal falou, quando a garçonete chegou com a sobremesa, Lexi estava praticamente muda, cutucando o prato vazio com o garfo, fingindo ouvir as amigas fofocando sobre algum cara do trabalho. Ela achava que só precisava sobreviver à noite e depois me repreender no carro por tê-la envergonhado, achava que a provocação tinha sido pior, mas eu apenas esperava, porque o verdadeiro show ainda nem tinha começado. Do outro lado da sala, a garçonete me olhou e fez um leve aceno, a sobremesa estava vindo e dentro daquele biscoito da sorte estava a única coisa que Lexi não conseguiria rir, nem distorcer, nem justificar. Ela queria a plateia, teve uma, e elas estavam prestes a assistir toda a imagem dela implodir em tempo real. A garçonete voltou com a sobremesa, carregando o prato como se fosse apenas mais uma noite de trabalho, mas me lançou um olhar rápido, aquele aceno que dizia que o plano estava em marcha. Colocou 4 biscoitos da sorte, um na frente de cada um de nós, normais por fora, inofensivos, mas eu sabia que um deles não era. Lexi agarrou dela primeiro, claro que sim, adorava ser a primeira a fazer piada, a inventar algum discurso falso de manifestação sobre como o futuro dela seria só sucesso. Quebrou o biscoito e logo embaixo havia um papel dobrado. Ela puxou, desdobrou, e então o rosto dela simplesmente desmoronou, foi lindo. Ficou pálida, depois vermelha, depois pálida de novo, como se o cérebro dela estivesse tentando desesperadamente achar uma saída. Não riu, não leu em voz alta, apenas encarou as palavras como se fossem uma arma apontada para ela. O que diz aí? Perguntou Janelle inclinando-se, a mão de Lexi desceu tentando enfiar o bilhete no colo. Não é nada, só uma bobagem. Erro fatal, no instante em que tentou esconder, as amigas ficaram atentas como tubarões sentindo sangue. Kelsey arrancou da mão dela antes que pudesse enfiar na bolsa. Não seja dramática, é só uma fortuna. Ela desdobrou e leu em voz alta, clara como o dia, Lexi foi vista no apartamento de um homem na terça-feira à noite, ela é uma traidora. Silêncio. Um silêncio pesado e desconfortável. Então as sobrancelhas de Janelle se ergueram, a boca de Kelsey se abriu, e Lexi parecia como se tivesse sido atropelada por um caminhão. Você está falando sério, disse Kelsey finalmente, isso não é aleatório, é específico. Lexi se atrapalhou, palavras saindo rápido demais, isso é falso, obviamente falso, ele fez a garçonete escrever isso ou algo assim. Inclinei-me para a frente, calmo, apoiando os braços na mesa de perto. Eu mesmo escrevi, a cabeça dela virou bruscamente para mim. O que? Você me ouviu, disse com um sorriso de lado. Eu sabia que você tentaria transformar a noite em um dos seus pequenos shows de comédia às minhas custas, então achei que deveria trazer provas. Considere isso a fortuna que você realmente mereceu. As amigas se entreolharam, meio chocadas, meio divertidas. O rosto de Lexi agora estava vermelho e ela tentou rir. Uau, isso é tão mesquinho, Zack. Você realmente precisou fazer uma encenação dessas.
Mesquinho, ri, não Lexi, mesquinha é você, passando a noite toda tentando me envergonhar com suas cutucadas fracas. Isso, ergui meu biscoito, isso é arte. Kelsey não aguentou, explodiu em gargalhada quase engasgando com a bebida. Meu Deus Lexi, um biscoito da sorte personalizado, não tem como se recuperar disso. Cala a boca, retrucou Lexi, a voz falhando, isso não prova nada, é só ele sendo manipulador. Manipulador, repeti, não Lexi, manipulador é você sair escondida com Kyle enquanto diz a todos que é boa demais para mim. Isso aqui é apenas eficiência. Janelle balançou a cabeça sorrindo, como se não acreditasse no que tinha acabado de presenciar. Honestamente Lexi, ele te destruiu mais do que já vi alguém fazer, achei que você estava brincando quando chamou de entediante. Lexi tentou de novo, desesperada, isso não é engraçado, vocês não sabem do que estão falando. Recostei, braços cruzados, calmo como sempre. Não, todos sabemos. Você só não gosta porque é público. Você queria me humilhar na frente das suas amigas, e em vez disso, é você quem está aqui exposta, de nada. A melhor parte, a garçonete tinha cronometrado perfeitamente, estava por perto enchendo os copos de água e viu o sorrisinho que ela tentou esconder quando Kelsey leu o bilhete. Sabia que tinha acabado de presenciar o destaque do turno dela. Lexi me olhou de olhos arregalados, voz trêmula. Você vai mesmo ficar aí e agir como se isso fosse uma grande vitória. Você me envergonhou na frente das minhas amigas. Respondi, não Lexi, você se envergonhou sozinha, eu só te dei o microfone. A boca dela se abriu como se fosse gritar, mas nada saiu. Janelle e Kelsey não a defendiam, estavam olhando para ela como se tivessem acabado de perceber quem ela realmente era. Ajustei minha camisa, olhei para ela uma última vez, obrigado pelo jantar, foi divertido. Levantei-me, puxei a carteira e deixei dinheiro suficiente na mesa para cobrir a minha parte e uma gorjeta generosa. No recibo escrevi meu número, caso a garçonete quisesse rir disso mais tarde. Ao sair, ela escorregou o bilhete de volta para minha mão como um souvenir, guardei no bolso sorrindo e fui embora, calmo, tranquilo, como se tudo tivesse acontecido exatamente como planejei. Por que foi? Atrás de mim, ouvi Kelsey cair na gargalhada de novo repetindo, um biscoito da sorte, não acredito que ele realmente fez isso. E Lexi, ela ficou sentada ali, diante da plateia que tanto queria, a estrela do show que implorou para ser, só que desta vez não era a protagonista glamourosa, era piada, e cara, as consequências começaram mais rápido do que eu esperava. Eu nem tinha chegado em casa ainda quando meu telefone começou a explodir de notificações como uma árvore de Natal. Lexi, você armou para mim. Você me humilhou na frente das minhas amigas. Lexi, você tem ideia de quão cruel isso foi? Lexi, esse negócio do biscoito da sorte foi comportamento de psicopata Zack. Ninguém normal faz isso. Deixei a primeira dúzia de mensagens sem ler, só observando as notificações se acumularem. Não ia dar a ela a satisfação de uma resposta imediata. Ela queria drama, eu queria silêncio. Silêncio é mais alto que gritos. Mas ela continuou, enviando parágrafos que giravam como uma roleta. Num segundo era, Lexi, Kyle não significa nada, só saí com ele porque você estava entediante ultimamente, eu precisava de emoção. No seguinte, Lexi, você me envergonhou na frente das minhas amigas mais próximas, sabe como vai ser difícil encará-las de novo. Depois, Lexi, você não entende como é estar com alguém que não quer mais da vida, você se contenta em ser medíocre Zack, por isso procurei em outro lugar, você me levou a isso. E quando li essa, imagine trair alguém e depois culpá-lo por não ser chamativo o suficiente enquanto literalmente trabalha 12 horas salvando vidas. Era a lógica perfeita de Lexi. À meia-noite ela mudou de tática. Lexi, desculpa, entrei em pânico, disse coisas ruins que não queria dizer, não queria te machucar, podemos conversar, por favor, apenas me escute. Não respondi, porque naquela altura meu plano para o dia seguinte já estava definido. Logo cedo tirei o dia de folga, troquei as fechaduras antes de qualquer coisa, depois cuidadosamente embalei cada coisa dela que estava na minha casa, roupas, sapatos, maquiagem, aquela máquina de café caríssima que me fez comprar mesmo eu não bebendo café. Dobrei tudo direitinho em caixas e deixei na porta. Sem bagunça, sem drama, apenas eficiência. Perto do meio-dia começou a batida na porta. Zack abre a porta. Ignorei de início, depois veio a pancada de novo, mais forte. Eu sei que você está aí, não seja infantil. Abri a porta pela metade e fiquei parado no batente, calmo, controlado. Ela parecia um caos, rímel borrado, cabelo desgrenhado, olhos vermelhos como se não tivesse dormido. Suas coisas estão nessas caixas, disse apontando para a pilha ao lado da parede.
Ela tentou forçar a entrada. Eu preciso conferir se você pegou tudo. Não me movi. Eu peguei tudo. Leve e vá. A voz dela falhou. Precisamos conversar sobre isso como adultos. Sorri de lado. Como você conversou sobre mim no jantar, passo. O lábio dela tremeu e então vieram as lágrimas, escorrendo, voz suave, toda a rotina de pena, desculpa, ok, eu estava me exibindo para as minhas amigas, não quis dizer o que disse, você sabe que eu não acho que você seja patético. Inclinei a cabeça, qual parte exatamente você não quis dizer? A parte em que namorar comigo era trabalho de caridade ou a parte em que você estava saindo escondida com o Kyle, seja específica. Ela enxugou os olhos, gaguejando. Tudo, eu estava insegura. Kyle estava me mandando mensagens e eu não sabia como lidar com isso. Baixei o Tinder porque eu só queria me sentir desejada, mas nada aconteceu. Ergui a sobrancelha. Então você se arruma de salto, sai escondida à noite, mente sobre conferências e de alguma forma acaba no apartamento do Kyle com o mesmo vestido e nada aconteceu? Ela ficou em silêncio. Não conseguiu nem inventar uma mentira boa o suficiente para se salvar. Foi quando o rosto dela mudou. O choro parou como se alguém tivesse apertado um interruptor, de repente era veneno em vez de lágrimas. Quer saber? Tudo bem. Você tem razão, eu vi o Kyle. E sabe por quê? Porque ele realmente se esforça, ele tem ambição, ele me leva a lugares, ele não me envergonha só por existir. Sorri, frio, calmo, mortal, então namore com ele. Vá, veja quanto tempo o Sr. Ambição vai aguentar quando você não for mais o segredo dele. A boca dela ficou aberta, como se não estivesse preparada para eu dizer isso, então estourou. Você é patético, Zack. Por isso eu tive que procurar em outro lugar. Você acha que ser enfermeiro te torna especial? Não torna. Você é pequeno, sempre será pequeno. Afastei-me para o lado, apontei para as caixas. E você sempre será problema de outra pessoa. Pegue suas coisas e vá. Ela me encarou. Agarrou uma das caixas com tanta força que o papelão amassou e saiu furiosa pelo corredor. No meio do caminho girou de volta, olhos em chamas. Você vai se arrepender, eu fui a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Apoiei no batente da porta, dei um sorriso de lado. Não, Lexi, você foi apenas a coisa mais barulhenta que já aconteceu na minha vida. O rosto dela se contorceu de raiva, mas não tinha mais nada a dizer. Saiu batendo o pé do prédio, a caixa balançando nos braços, e essa foi a última vez que a vi naquele dia. Fechei a porta atrás de mim, tranquei e soltei o ar, paz, silêncio de verdade, sem superioridade falsa, sem provocações, sem jogos, apenas quietude. E pela primeira vez em meses percebi que eu não estava perdendo nada, era ela. Depois daquela noite, as coisas andaram rápido, achei que Lexi esfriaria e sumiria, mas não, ela precisava tentar controlar a narrativa, esse é o jeito dela. Ela não aceitava a derrota em privado, precisava rebrandear a história para parecer a vítima e eu o namorado controlador, ciumento. Então começaram a circular palavras entre amigos em comum, segundo ela eu era tóxico, paranoico e inseguro. Contava às pessoas que eu a havia humilhado no jantar sem motivo, porque não conseguia lidar com uma mulher confiante, e o biscoito da sorte, na versão dela, era prova de que eu era um psicopata, como se alguém normal fizesse isso. O problema da história dela é que não colou, as pessoas lembravam o que ela tinha dito na mesa, como me chamou de trabalho de caridade, como tentou me ridicularizar na frente das próprias amigas. E aquelas amigas não eram exatamente leais, Janelle e Kelsey já tinham contado em detalhes metade do escritório, e não foi nada lisonjeiro para Lexi. Cada vez que ela tentava contar a maneira dela, alguém completava com, sim, mas você não foi desmascarada com o nome do Kyle na frente de todo mundo, basicamente? A tentativa de controle de danos saiu pela culatra. Em vez de eu parecer inseguro, ela parecia a garota que foi torrada pelo namorado e depois exposta por um biscoito da sorte no próprio jantar, e as pessoas adoram uma história assim. No fim da semana, metade do círculo dela já fazia piadas sobre isso. Ela também não se ajudou, dobrou a aposta no Instagram, postando fotos com Kylie nos mesmos restaurantes em que costumava me arrastar, legendas como finalmente encontrei alguém no mesmo nível e subindo de patamar. Só que quando você exagera assim, as pessoas sentem o cheiro do desespero, os likes eram poucos, os comentários vinham basicamente dos colegas de trabalho dela, elogiando por pena. E, como era previsível, Kylie caiu fora. Bastaram poucas semanas até eu começar a ouvir coisas. Um amigo meu que tinha contatos na agência dela me mandou mensagem. Cara, Kylie já está se gabando de sair com outras garotas, Lexi é só uma da rotação. Pouco depois, Janelle me escreveu diretamente dizendo, você vai adorar, Kylie apareceu no happy hour com outra garota enquanto Lexi ainda postava sobre ele, parecia que queria morrer. Eu não fiquei surpreso,
Kyle transpirava jogador desde o início. Lexi achava que estava subindo de nível, mas tudo o que fez foi se inscrever para ser apenas mais um nome na lista de contatos dele. E quando percebeu que não era especial, foi mais uma derrota que ela não conseguiu esconder. Enquanto isso eu estava bem, o trabalho seguia estável, meu celular mais silencioso sem o drama constante dela, eu não era criticado pelo meu carro, minhas roupas, minha rotina. O peso tinha sumido. Poucos dias depois do jantar, recebi uma mensagem que não esperava, era da Becca, a garçonete que me ajudou com o biscoito. Ela escreveu apenas: "Oi, só queria saber como você está depois de tudo aquilo." No começo não sabia se devia responder, mas ela tinha sido gentil naquela noite, honestamente, não me devia nada. Então respondi: "Estou bem, obrigado de novo por ajudar, aquele bilhete salvou." Ela mandou um emoji rindo. "Já vi muita coisa trabalhando aqui, mas aquilo foi outro nível. Você ficou calmo o tempo todo, a maioria dos caras teria explodido." Acabamos conversando um pouco, nada pesado, nada flertando de início, só conversa normal. Ela perguntou sobre meu trabalho e me vi contando sobre um plantão difícil naquela semana. Em vez de desligar, ela realmente fez perguntas, queria ouvir sobre os pacientes, sobre o que eu gostava na enfermagem. Ninguém nunca tinha chamado isso de interessante. Lexi revirava os olhos se eu mencionasse meu trabalho. Becca achava admirável. Nas semanas seguintes, conversamos mais, às vezes apenas rápidas trocas de mensagem, às vezes conversas mais longas depois dos turnos dela. Eventualmente saímos para tomar um café numa tarde, não exatamente um encontro, apenas duas pessoas passando um tempo juntas. Ela era fácil de conversar, engraçada de um jeito que não parecia forçado, e o melhor de tudo, não se importava com imagem, se importava com pessoas. Não pulamos direto para algo sério, honestamente eu não queria, mas foi bom ter alguém por perto que via valor no caráter em vez de status. Ela gostava que eu era estável, que não tentava fazer um show, e Lexi, ela desapareceu no fundo. De vez em quando alguém ainda a mencionava, geralmente outra história de Kylie dispensando ou como ela tentava aparecer bem nas redes enquanto claramente desmoronava. Eu não me importava, esse era o problema dela para resolver. A única coisa que guardei de tudo isso foi o papel do biscoito da sorte, eu realmente emoldurei. Alguns acham estranho, mas para mim é um lembrete de que às vezes você não precisa gritar, brigar ou dramatizar para vencer, às vezes a melhor vingança é a exposição silenciosa e controlada. Lexi queria ser a estrela, queria a plateia, ela conseguiu, e transformou a si mesma na piada. Agora eu tenho paz e talvez algo novo começando com alguém que realmente se importa com quem eu sou, não com como eu apareço no feed do Instagram dela.